Olá a todos. Para quem não me conhece, os mais antigos me conhecem todos, né? Mas os mais novos talvez não. Eu sou Mariela, entrei na Emater em 1982 e me desliguei definitivamente da empresa em 2023. Né? Aposentei e agora estou levando uma vida mais descansada. Trabalhei em escritórios locais, Conceição de Macabu, trabalhei em Caxias, em Nova Iguaçu, em Campo Grande. E toda a minha vida na Emater eu passei em escritórios locais, com exceção de 2 anos em que eu estive no escritório central gerenciando o programa de apoio aos assentamentos rurais. Também fui presidente da FERJ, vice-presidente, diretora regional. Na FASER também tive alguns cargos de secretaria-geral, de diretoria regional, enfim. Mexi um pouco com as coisas, né? Me pediram para fazer alguns apanhados sobre a história do PEATER, né? E antes de entrar no PEATER propriamente dito, seria interessante a gente conhecer os precedentes que levaram à construção desse programa, né? Então, quando a ditadura militar acabou e a gente entrou no processo de nova república, em 1985, a estrutura que existia da extensão rural no Brasil era de cada estado tinha a sua Emater, com exceção de São Paulo, que tinha um sistema completamente à parte, que era a CAT, que era coordenado, articulado, não era um relacionamento de hierarquia, mas era uma articulação de uma empresa estatal federal que se chamava Embrater. Então, a gente tinha a Embrater, que lançava diretrizes, que direcionava recursos para as ematérias estaduais, e as ematérias estaduais tinham autonomia, né? Mas tinha esse grande leque, faziam parte desse grande leque de extensão rural que era coordenado pela Embrater. A partir do momento que começou a nova república, em 1985, a Embrater também começou por uma revitalização, um arejamento de ideias, começou a trabalhar mais com sistemas pedagógicos que dialogassem mais com o produtor rural, em vez de simplesmente convencê-lo de uma nova tecnologia, né, que era a tônica anterior. Começou a ter mais foco em transição ecológica, não se falava nesses termos naquele tempo, mas era alguma coisa parecida com isso, em processos mais democráticos, mais participativos, um foco maior na agricultura familiar, né? Ou seja, um processo bem mais participativo e bem mais apropriado ao que se chamava na época de pequeno produtor. E esse arejamento trouxe inúmeros benefícios para o sistema, né? Porque vários programas interessantes foram lançados naquele período. A Embrater, ela não era a chefe, né? Era uma parceira articuladora, digamos assim, né, do sistema. E, ao mesmo tempo, aportava recursos para os estados e que tinham menores condições de investir na Emater. Então, tinha estados que tinham 90% dos recursos que vinham da União. No caso do estado do Rio, 30% vinha da União, 70% era do próprio estado. Então, a gente tinha uma autonomia financeira maior em relação a alguns estados, especialmente do Norte e do Nordeste, que dependiam muito mais dos recursos federais. Isso foi realmente foi um período muito rico de construção de propostas, né? E que acabou em 1990, quando o Fernando Collor de Mello teve a primeira eleição, né? Da pós-ditadura. Fernando Collor de Mello foi eleito e no primeiro dia de governo, num decreto, ele extinguiu 3 empresas estatais. Uma era a Lloyd, a outra era uma outra empresa, que era uma autarquia, que era ligada a transportes, eu não lembro o nome agora, e a Embrater. Ele extinguiu a Embrater no dia 15 de março, de janeiro, agora não lembro, mas foi no início de 1990. Foi logo após, foi o primeiro dia em que ele tomou posse. Isso gerou uma desestabilização do sistema enorme, né? Primeiro que a gente perdeu um mentor intelectual, um programador, uma entidade que lançava programas interessantes e que também bancava com recursos. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Emater Rio passou
mais ou menos incólume, porque o número de recursos aportados da União, como eu disse antes, era pequeno, era 30%. Mas onde havia um aporte maior de recursos federais, foi uma catástrofe. Então, algumas matérias fecharam, outras se tornaram departamento, outras viraram secretarias da Secretaria de Agricultura. Então, algumas viraram agências, houve demissões. Então, foi um verdadeiro caos, né? Quer dizer, toda a organicidade do sistema de ATER, ela foi perdida com isso daí. Então, foi um período caótico, digamos assim, a nível nacional. E a Embrater não foi substituída por nada. Após muita pressão dos movimentos de extensionistas, se criou uma secretaria, mas uma secretaria onde? Dentro do Ministério da Agricultura, dentro de não sei o quê. Quer dizer, coisas que realmente se criaram só para dizer que tinha alguma coisa, mas que, na verdade, não conseguia atuar. Não conseguia atuar. Então, realmente, o sistema ficou acéfalo e ficou cada estado, cada um por si e Deus por todos, né? E aí, do ponto de vista do sistema estatal, esse precedente criou uma crise, né? Não que antes estivesse tudo bem, mas que agudizou alguns problemas em termos de recursos, de pessoal, de número de técnicos, de uma série de viaturas, uma série de parâmetros, de viaturas por técnico, número de técnicos por produtor, número de produtores por técnico, né? Uma série de coisas começaram a ficar realmente bem sucateadas. Bem sucateadas. Foi um período de sucateamento geral das estruturas em geral, né? Bom, paralelamente a isso, durante todo o período da ditadura militar, havia um terceiro setor funcionando, ONGs, que não tinham nem de longe a mesma capilaridade do sistema da Emater, mas tinham uma certa inovação em termos de metodologia, né? Enquanto nós estávamos muito engessados nos cânones pedagógicos, digamos assim, mais de dominação, de convencimento, essas ONGs, em geral, eles traziam uma visão mais democrática da parceria com os agricultores, né? O que aconteceu com esse terceiro setor, né? Eles sempre trabalhavam com muitos recursos que vinham do exterior, né? Especialmente das igrejas da Europa Central, especialmente a Alemanha. Quando veio o Plano Real em 94, isso acabou, porque nos primeiros anos do Plano Real, acho que nos 2 ou 3, não me lembro exatamente até quando, mas nos primeiros anos do Plano Real, o dólar e o real se equipararam, ficou 1 por 1. Então, aquele negócio de receber uma migalhinha de dinheiro do exterior e ela se transformar em um monte de dinheiro no Brasil parou de existir, né? Ficou 1 por 1. Então, o dinheiro passou a render menos. Além disso, o que aconteceu também? O Brasil se desenvolveu, né? O Brasil não é um país pobre. O Brasil era um país com um PIB alto, uma renda per capita alta. O problema era a distribuição de renda, que era um problema interno. Então, muitas dessas agências, desses fundos, dessas igrejas que havia no exterior, e que ainda tem, disseram, não, olha, desculpe, mas a gente vai priorizar países que sejam de fato pobres, né? Países da África, países da Ásia, Haiti, né? Foi uma pancada. Eu vi muita ONG boa, que fazia serviços muito interessantes, com pessoal altamente qualificado, fechar as portas. Outras se aguentaram assim, mais ou menos, mas assim, não estavam bem das pernas, mas muitas fecharam, não conseguiram para frente. Então, estava essa crise para esses dois setores, por motivos diferentes. Mas tanto o setor estatal como o terceiro setor entraram em crise em paralelo, por motivos diferentes, eu digo, mas entraram em crise mais ou menos na mesma época. Ao mesmo tempo, com o início de um Estado democrático, com a nova república, a luta pela terra, ela se intensificou, né? O Movimento Sem Terra surgiu em 1985, a CONTAG conseguiu, e as FETAGas conseguiram começar a trabalhar num ambiente mais democrático. Então,
a luta pela terra se intensificou e quando chegou em 1900, no início dos anos 90, 90 e poucos, até chegar em 96, houve uma intensificação de luta por crédito para os assentamentos rurais, um crédito especial, ou seja, os primórdios da luta pelo PRONAF. Porque o assentado rural, o poceiro, ele não tinha acesso ao crédito rural convencional. O crédito rural convencional, ele exigia o título de propriedade, porque uma das garantias que o banco pedia era a penhora da terra. Então, se o cara não pagasse a dívida, podia-se chegar às vezes de fato de penhorar a fazenda, penhorar o sítio, né? Então, por isso que era exigido o título de propriedade. Um assentado, um poceiro, não tinha título de propriedade, então ele não tinha acesso a crédito. Como é que ele ia poder se desenvolver se ele não tivesse acesso ao crédito? Então, começou a luta pelo PRONAF, uma linha específica que levasse em consideração essa condição do assentado e do poceiro de não ter um título definitivo, ter um título provisório, às vezes nem ter um título, né, de propriedade. Só que para você ter um programa de crédito, você tinha que ter assistência técnica. E como é que você ia fazer isso numa situação que tanto o setor estatal estava sendo sucateado, como o terceiro setor não tinha como atender a uma demanda dessa, né? E aí surge o governo Fernando Henrique Cardoso. O governo do Fernando Henrique Cardoso tinha um dos ministros, que era o Bresser Pereira, que ele disse: a solução é publicizar o serviço do terceiro setor. Publicizar não é o que a gente entende hoje por publicizar, né? Tornar público, né? Divulgar. Não, publicizar significava fazer com que o serviço do terceiro setor se tornasse um serviço público. Como? Através da injeção de recursos públicos no terceiro setor. E aí o terceiro setor viu nisso uma grande tábua de salvação, porque ela estava sem recursos, estava completamente sem recursos para continuar a trabalhar. E nisso começou uma guerra, digamos assim, né? Mas como assim? Então o setor estatal começou a dizer: mas espera aí, a gente aqui está se desmanchando e o setor público vai para os outros, que é a experiência toda que a gente tem de trabalho, né? E ao mesmo tempo o terceiro setor dizia: sim, mas vocês sempre tiveram uma atuação capilar, é verdade, mas é uma atuação criticável em alguns aspectos metodológicos, né? Eles tinham uma imagem do setor estatal não muito boa, de imposição de tecnologia, toda aquela coisa da Revolução Verde, de empurrar pacote tecnológico para o agricultor, que foi realidade, né? Apesar de que não era todo mundo, mas assim, estruturalmente foi muito isso daí. Então se criou um clima realmente meio de guerra entre setor estatal e terceiro setor. Então esse era o desafio, né? Os movimentos sociais ligados aos pequenos agricultores assentados, eles colocaram um desafio para os técnicos da extensão rural, seja estatal ou não. Disseram: se virem, a gente quer crédito e a gente precisa do trabalho de vocês. Quem vai fazer não interessa, a gente quer que alguém faça. E aí, nesse contexto todo, as entidades tiveram que sentar para conversar, né? Então, em 97, se fez um primeiro seminário nacional de ATER, que envolveu o terceiro setor, serviço estatal, movimentos sociais, representantes dos extensionistas, movimentos sociais representantes dos trabalhadores rurais, dos pequenos produtores, enfim, todo mundo junto e misturado, né? Para começar a discutir. E realmente era um clima de ranger de dentes para tudo que é lado. Tipo assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Era bem isso, né? Não tinha nada de nobre na coisa, né? E como resultado desse seminário, depois se fez uma reunião menor, mais técnica, que foi o Workshop Nacional, em Brasília, em 97 também. Eu participei desse seminário, desse workshop. Realmente era aquele clima, nós contra eles, eles contra nós, né? Com a presença de CONTAG, FETAG, MST, todo mundo estava lá junto, né? Quando a gente chega num município novo, se a gente entra na Emater, ou mesmo quando a gente já é extensionista cascudo, né, mas muda de município, até você conhecer as comunidades, as relações dentro daquelas comunidades, as lideranças, quem
tem rivalidade com quem. Tudo isso atrapalha no trabalho quando você começa a trabalhar com desenvolvimento de território, né? Quando você faz assistência técnica, por simplesmente não, mas quando você trabalha num clima de desenvolvimento mesmo local, você tem que conhecer essas relações. Você leva 1 ano, pelo menos, para dominar bem aquela situação e saber quem é quem naquele jogo, naquele tabuleiro de xadrez. E, por exemplo, uma ONG, ela tem contratos de 1 ano, de 2 anos. Ou seja, quando ela está começando a tomar conhecimento do território, ela já está acabando o projeto dela, já está acabando o contrato dela, né? Então, essas características são importantes, né? De serem levadas em consideração. E aí, o que aconteceu? Temos que nos unir, né? Temos que nos unir. Porque essas duas características, elas são complementares. Então, qual é o foco de um novo modelo de extensão rural? É o trabalho em rede, né? Onde cabe todo mundo. Cabe terceiro setor, cabe sistema estatal de ATER, cabe secretarias municipais de agricultura, cabem outros atores de menor porte, cabe todo mundo, cabem os sindicatos de trabalhadores rurais, cabem as confederações, as federações, cabem todos. Mas tem que ser um trabalho em rede. Então, essa foi a grande sacada, e no fim desse mal-estar, dessa rivalidade toda, começou a se esboçar um plano que levasse em consideração essa característica de atuação em rede. E essa atuação em rede, ela deveria ter foco na agricultura familiar e uma gestão participativa. Ou seja, não seria o governo federal, não seria uma ONG, não seria uma pessoa, mas seria uma gestão participativa através de conselhos que fariam a coordenação e a articulação dessas atuações diversas e complementares. E aí, finalmente, em 2004, saiu o Plano Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, com foco na agricultura familiar, com esses seis pilares: o foco na agricultura familiar, o foco no desenvolvimento rural sustentável. Não era uma simples ação de assistência técnica, mas que realmente haveria promoção do desenvolvimento rural sustentável. Agroecologia, que era uma coisa que estava começando ainda a se discutir, né? Não era uma coisa ainda muito certa. O uso de metodologias participativas, quer dizer, abandonando completamente aquele modelo de transferência de tecnologia pura e simples. A gestão participativa, né? Através dos vários níveis de conselho. E, principalmente, um caráter permanente e continuado, né? Que esse aí, o setor estatal é que poderia garantir essa questão da continuidade das ações. Bom, então, a partir do momento em que o PNATER, o Plano Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ele foi consagrado, ele foi finalizado, logicamente, isso acarretava que cada estado fizesse o seu plano o seu programa estadual de assistência técnica e extensão rural. Cada um fizesse, cada estado deveria fazer o seu PATER. E os anos de 2004 e 2005 foram anos de intensa movimentação em relação a isso. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que é onde eu acompanhei de perto, e vários companheiros que estão ouvindo esse vídeo também devem ter acompanhado, né? Testemunhas, não só testemunhas, mas membros atuantes de todo esse processo. Foram feitos seminários bastante participativos em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, com a participação de associações de produtores, de sindicatos locais, as ONGs, as secretarias municipais de agricultura. Olha, foram 184 eventos. Você imagina isso em 2 anos, 184 eventos, com mais de 3.000 participantes. Foi muito, muito, muito intenso. Isso durante 2 anos, para se chegar à redação final do PATER, do Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro. Então, com o PATER, a ideia era formar não um executor de ATER, mas uma rede executora de ATER. E aí essa rede envolvia, vou ver aqui na minha colinha, né,
tanto agentes estatais como agentes não estatais. Então, as Emateres, as ONGs, as cooperativas, os sindicatos, associações, secretarias municipais, universidades, escolas técnicas, órgãos federais, FIPERJ, PESAGRO, ITERJ, IEF, então todos os órgãos que existiam naquela época. Tudo isso fazia parte da rede de execução, que era subordinado a um comitê gestor, que tinha representante de toda esta rede, e esse comitê gestor ele ficava dentro, né, das diversas instâncias de gestão a nível nacional, estadual e municipal, que eram o CONDRAF, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar a nível federal, os CEDROS, né, no estado do Rio, que a partir de uma Câmara Técnica de ATER, e nos municípios, os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável. Né? Então, era uma rede bastante participativa, com vários executores, que eles deveriam trabalhar de forma articulada. Em vez de cada um atirar para um lado, né, você teria vários executores ao mesmo tempo, mas trabalhando com uma forma integrada dentro de um programa articulado, de um plano de ação articulado, onde ficaria claro quem faria o que e qual tarefa, o que cabia a cada um, para não haver nem sobreposição de tarefas e nem omissão de ações. Bom, eu não sei como é que está agora, eu já estou há 7 anos sem atuação, né? Mas era um sonho e era alguma coisa que, se tivesse ido em frente, teria sido uma verdadeira revolução, né? E realmente com a participação de tantos e tantos elementos diferentes, com uma diversidade de visões tão bonita, tão interessante, que seria assim, importante que todos ganhassem com isso daí, né? Patinou muito, patinou pra caramba e, na verdade, nunca conseguiu funcionar para valer. Algumas coisas foram tentadas, mas, assim, não se conseguiu executar dessa maneira tão bonita e que foi tão bem discutida, né? Muito participativa, né? Enfim, o sonho permanece. As ferramentas estão aí, né? Vamos ver o que o futuro nos reserva e o que a gente vai ter vontade de construir daqui para frente. Um grande abraço a todos, boa sorte, boa caminhada. E uma coisa que eu ia esquecendo de dizer, que apesar de toda essa mobilização, toda essa participação para construir esse documento, o PATER, o trabalho terminou em 2005, ele só foi lançado oficialmente pouco mais de um ano depois, em 2006, agosto de 2006, se eu não me engano. Após muita pressão, porque o pessoal estava empurrando com a barriga o lançamento. A Secretaria de Agricultura estava empurrando com a barriga o lançamento do PATER. E depois de muita pressão, fizeram finalmente uma cerimônia de lançamento que, sinceramente, não fez jus à importância do documento e à mobilização que o documento provocou para sua realização. Né? Foi uma cerimônia pequena, numa sala da Secretaria de Agricultura, sem maiores delongas, mas, enfim, aquele foi o lançamento. Eu estou mandando fotos aí desse lançamento para vocês verem, tá bom? Um beijo bem grande para todo mundo. Boa luta!